Está bien. Estoy cada vez un poquito mejor cada día, mas, mas às vezes tendremos algunos erros de gramática, ¿está bien? Eh, para quem não me conhece, eu sou Carlos Tripia, sou médico radiólogo de acá Curitiba e trabalho com endometriose há cerca de 15 anos. Quando o professor William Kondo, hoje é um expoente a nível internacional, me invitou a trabalhar. Eu fazia abdômen e então resolvi aceitar esse desafio. E com isso, temos uma experiência de mais de 60 mil estudos de endometriose ao longo de 15 anos, com mais de 5 mil diagnósticos de lesões intestinais. E o William Tênis, como 1.000 cirurgias de intestino, mais de 1.000 cirurgias de intestino. Então, temos uma avaliação muito importante, uma estatística muito grande, pré e pós-operatória, que é o mais importante. Porque um problema que temos muito grande é que, se hacemos estes estudos e não miramos nossos resultados, o radiólogo sempre pensa que está certo e muitas vezes não está, né? Então, vou trazer um pouquinho da experiência. Essa é uma charla que apresentei ahorita em maio, na Jornada Paulista de Radiologia. Estão mirando a pantalla grande, não? Perfeito, não? Então, esse que foi em maio, eu vou trazer um pouquinho de como é o padrão das imagens de endometriose nos diferentes sítios que temos em la pelve. Eu não vou entrar em sítios extrapélvicos acá, porque tenderíamos que passar como uma hora falando. Então, vamos focar no que é mais comum, são os sítios pélvicos, está bem? Eu sou membro de Endolatam, que é expertos de endometriose na América Latina, e trabalho com o Endo Global Group, que é um grupo de cirurgianos expertos em endometriose que fazem cirurgias em México. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então, me gusta muito deste trabalho, um trabalho recente de alguns amigos de França e também de Europa, Endovarlin, que tenta mostrar, há muito tempo já imaginávamos que necessitávamos de uma transformação da anatomia pélvica, e não somente o compartimento anterior, médio e posterior, e sim que tenderíamos que acrescentar um compartimento lateral em la pelvis. Por quê? Porque a grande maioria das lesões endometrióticas são lesões centrais. Mais de 80% das lesões são lesões centrais. Quando eu hablo de lesão central, essa que é até 2, 3 centímetros. Lesões que não chegam até a infiltração dos ureteres. Então, mais de 80 a 90% dessas lesões são lesões centrais. E aqui, com certeza, a ultrassonografia é muito bueno e eu penso que é o melhor método. Por isso que a ultrassonografia é o método inicial para começar a ser uma avaliação de uma paciente com sintomas de endometriose. O diagnóstico, muito distinto do que as pessoas imaginam, inclusive os próprios pacientes, não é por imagem. O diagnóstico é clínico. Pacientes com dismenorreia intensa, câmbio em hábito intestinal, câmbio em hábito urinário durante o período menstrual, é, dispareunia, distensão abdominal, dolor pélvico crônico, infertilidade e muitos mais sintomas, mas esses são os principais. Pacientes que têm, é muito frequente, hoje examinamos como 30 pacientes em um dia com suspeita de endometriose, e é muito frequente, doutor, eu tenho dolor muito intensa menstrual e cambia mi intestino. Eu tenho diarreia, eu tenho constipação, principalmente diarreia. Então, essas pacientes em 70 a 80% têm endometriose estatisticamente em las cirurgias em que vão. Então, me gusta muito deste artigo porque consigo mostrar algumas coisas que são muito importantes. Então, para esta região central, o ultrassonido é muito bueno e eu penso que talvez melhor que a ressonância.
Algum dos amigos vai discordar de nós outros, mas esta é a minha experiência e hoje todos os pacientes que hago ressonância, todos, eu hago um ultrassonido quando hago a anamnésia, as perguntas de seus sintomas e tudo mais, eu hago haciendo ultrassonido. Então, sem dúvida, a porção central de la pelvis, ultrassonido é muito bueno. Para as lesões laterais, a ressonância tem uma mais grande definição anatômica e, com certeza, uma melhora no diagnóstico. Então, vamos começar para lesões centrais e vamos tentar fazer algumas correlações entre ultrassonido e ressonância, em alguns casos em la mesma paciente, em outros casos em pacientes distintas. ¿Está bem? Mira, como vamos começar um ultrassonido em compartimento anterior? Solamente um pouco. Vamos. Acá é a anatomia normal. É pequeno, coloquei numa área muito pequena acá. O compartimento anterior normal é nada mais do que o septo vesicuterino. Está travando um pouco acá. O septo vesicuterino com a porção proximal dos ligamentos redondos. O septo vésico vaginal, uretra, espaço periuretral. Me gusta mirar pré-vesical, todos os espaços anteriores. Onde é mais comum termos endometriose? Sem dúvida nenhuma, no septo vésico uterino. O septo vésico uterino é o local mais frequente de encontrarmos endometriose. E onde é isto na ressonância? É o mesmo. Porção proximal dos ligamentos redondos e o plano entre o útero e a vejiga. Então, este plano é o local mais comum. Temos casos de infiltração, de lesões em trígono, temos casos de extensão, é muito mais frequente compromisso da porção post do domus e também da base da vejiga, e muito menos frequente a infiltração por trígono. As lesões muito grandes podem ser isto. E quando começamos a ter infiltração da base da vejiga, já cambiamos para o risco de infiltração de trígono e sua distância da lesão para o trígono vesical. Implantes de endometriose de uretra, eu tenho um. É muito raro, muito raro. De trígono vesical solamente, sem infiltração da porção mais superior, eu tenho os 2, 3 casos. De espaço pré-vesical, eu tenho um caso que era na infiltração da parede muscular, era uma infiltração numa paciente com cesárea, que tinha uma lesão muito grande de parede e que aí se infiltrou extraperitoneal a parede anterior da vejiga. Não na lesão que se começou em la vejiga, e sim uma lesão muito grande que veio de fora para dentro. Está bem? E aqui mostramos um caso muito grande, uma infiltração ampla. Oh my God. Oh, caramba. Um segundinho só. Estava todo rodando. Aí. Uma lesão muito grande com infiltração dos 2 ligamentos redondos e de la serosa e capa muscular de la vejiga, bem como também de la serosa e capa muscular del útero, bem como também de la vejiga. Oh, caramba. Um segundinho solamente, por favor. Qualquer coisa, vou cambiar as coisas acá. Vamos ver de novo.
Perfeito. Então, os ligamentos redondos retraídos e engrossados, infiltração da capa muscular da parede anterior do útero e da vejiga. Então, este é um achado que temos nas lesões muito grandes de compartimento anterior. E lá mesma, temos a mesma imagem que temos acá é a que temos em sua ressonância com a infiltração das porções proximais do redondo e de la vejiga. Esse é de um trabalho que escrevemos, que são os sinais indiretos que teremos em cada compartimento. Quando temos uma lesão muito grande de compartimento anterior, que infiltra redondo, hace com que haga retração e engrossamento dos mesmos, infiltração da lacerose e capa muscular do útero e também de la vejiga. Para falarmos que tem uma lesão de vejiga, tens que infiltrar a capa muscular detrusora. Um segundo caso, também uma lesão muito grande, com compromisso de septo vésico uterino, infiltração da capa muscular da vejiga em domus e também base de vejiga, e notem a extensão desta lesão em direção ao septo vésico vaginal. Estas lesões, mira que a linha branca do septo se perde e a lesão vai se infiltrando abaixo em direção ao trígono vesical. Esta é a mesma imagem desta paciente e com muitas vezes temos infiltração do fórnice anterior da vagina quando a lesão chega em la base da barriga, a lesão infiltra o fórnice anterior da vagina e temos que atentar muito ao trígono vesical e a distância desta lesão aos ureteres. Isto é muito importante. Ahorita estas são para lesões grandes, mas podemos mirar com facilidade. Oh, caramba. Eu não sei por que ahorita. Eu não sei por que se está travando os vídeos ahorita aqui. Não estava travando até um segundo atrás. Mas miramos acá um implante de endometriose. O segredo de acá é mirar a linha branca de septo e acá um implante de endometriose profunda com infiltração da capa muscular e do ligamento redondo. Este é um caso recente, o William hizo a cirurgia muito recente, de uma paciente com uma sensibilidade muito grande no canal inguinal e com disúria. Esta paciente tinha um implante de endometriose em compartimento anterior muito grande, com a infiltração de la vejiga, e sabemos que as extensões para o canal inguinal têm relação com a disseminação via ligamento redondo para o mesmo. Então, com muita frequência, quando temos um implante em canal de Nuck ou canal inguinal, temos uma disseminação via ligamento redondo e com muita frequência temos doença no compartimento anterior da pelvis. E este é um caso nítido onde mostramos toda a infiltração de la vejiga com extensão para o redondo e a parede abdominal. Eu vou mostrar as imagens de ultrassom dinâmico desta paciente em breve. Quero mostrar uma coisa muito importante. Quando falamos em endometriose em um compartimento, temos que imaginar o que é importante para aquele compartimento. Então, quando estamos no compartimento anterocentral, estamos falando de septo vésico uterino, parede anterior do útero, vejiga, trígono vesical, uretra, fórnice anterior da vagina e assim por diante. Quando estamos no compartimento lateral, estamos falando que uma lesão pode infiltrar a porção lateral do ligamento redondo, artéria umbilical obliterada, que separa o espaço paravesical em medial e lateral, e os vasos ilíacos externos. Então, vamos adelante neste caso, mostrando a sua ressonância, está bem? E depois vou mostrar o ultrassonido. Acá é a lesão muito grande que temos, com compromisso de la vejiga, uma infiltração para o espaço paravesical medial e lateral. Acá é a artéria umbilical obliterada, os vasos ilíacos
externos e mira que essa lesão se dissemina via acá ligamento redondo esquerdo, acá ligamento redondo direito, infiltrado até a parede abdominal anterior, via ligamento inguinal, infiltra o músculo reto abdominal por endometriose. Está bem? Estas são as imagens. Ai, caramba. Este é o vídeo desta paciente. Vamos torcer para que rode. Se não rodar, depois volvemos. Como são vídeos muito pesados, às vezes acontece isso. Estavam todos rodando antes de começarmos a charla. Aqui miramos uma infiltração muito grande da vejiga, uma obliteração do fundo de saco anterior, útero e uma extensão via redondo até o canal inguinal e uma infiltração da parede abdominal nesta topografia. Essa paciente tinha também acá podemos mirar isto, a extensão e a infiltração da parede. Vamos adelante, para não perder tempo. Então, compartimento anterior é isto. Quando estamos falando de compartimento anterior central e lateral, eu penso que ultrassonido e ressonância são muito buenos, podemos falar muito bem dos dois. E para a porção central, prefiro ultrassonido, e para a porção mais lateral, como esse caso que miramos, conseguia ser todo o diagnóstico por ultrassonido, mas a ressonância nos ajuda em alguns pequenos detalhes. Quando falamos de endometrioma, todos sabem a imagem do endometrioma. Eu não vou ficar aqui falando sobre a imagem de endometrioma, aquele quisto com conteúdo espesso ou vidro fosco, e que tem pontos ecorrênicos em sua superfície, que são produtos de degradação da hemoglobina. Está bem? Este ano, eu tive 2 casos de transformação maligna de pacientes que acompanhava. Uma delas, acompanhávamos há 3 anos o endometrioma, uma paciente de uns 40 anos, e seu endometrioma estava de 9 centímetros, barrou para 6, depois para 2 centímetros, e no 4º ano se volveu mesmo em uso de Dinogest a crescer, e começou a ter cambios também de nódulos murales, então sabemos que era uma transformação maligna de um endometrioma. Tuve 2 casos ahorita recentes, então sabemos que pode acontecer, é uma probabilidade que hablo em torno de 2% a menos, eu penso, e na ressonância, aquele hipersinal com o shading assim por delante. O que é mais importante acá que quero falar é que se temos endometrioma, principalmente para as pessoas mais jovens, se temos endometrioma, publicamos esse artigo com mais de 500, eu penso que em 500 pacientes, 500 endometriomas em 2010 a 2012, e dessas pacientes, mais de 95% delas tinham endometriose profunda, e 40 a 50% delas tinham endometriose intestinal. Então, é muito importante, quando miramos o endometrioma, é solamente a ponta do iceberg. É solamente quando miramos o endometrioma, estamos começando um exame de endometriose profunda. E nunca podemos ficar satisfeitos de mirar um endometrioma e falarmos, não, está tudo listo, está tudo bem. Está bem? Só que muitas vezes temos casos como estes, com endometriomas multiloculares, endometriomas com clots, coágulos, ou até mesmo endometriomas com quistos de inclusão peritoneal e coágulos que podem simular uma neoplasia ovariana e que, na verdade, são múltiplos endometriomas e um quisto de inclusão peritoneal. Então, isso é muito importante. E me gusta também, quando falamos de um endometrioma, não solamente falar dele, quando miramos o endometrioma, vamos a cerca dele, vamos à fossa ovárica e as tubas. Então, miramos a trompa, a tuba, via ultrassonido. Depois,
Miramos a mobilidade com as manobras de desplazamento. Depois, miramos se há engrossamentos da fossa ovárica. Mira caso como este, é muito frequente doenças muito grandes de compartimento posterior se estenderem via ligamento redondo, desculpa, ligamento útero-sacro e pela serosa uterina posterior até as regiões anexiais, fazendo com que haja a retração medial e também engrossamentos de fossa ovárica ou de córtex, de la corteza ovárica. Então, isso são muito frequentes nas lesões muito grandes. Essa é uma paciente que tinha uma enfermidade brutal, onde a lesão vem da área retrocervical, que é o fórnice posterior da cúpula de la vagina, e mira que vai à fossa ovárica e ao córtex ovárico e ao peritônio do fundo do saco posterior. E é a mesma paciente que miramos acá, a corteza, o córtex está acá, e o restante é solamente endometriose envolvendo todo o ovário. E a endometriose é egocêntrica, le gusta cambiar a anatomia puxando todo para ela. Então, podemos ter casos como este, onde não miramos mais os ovários, solamente os ovários estão fundidos com múltiplos endometriomas e uma lesão profunda com infiltração intestinal. E é muito frequente termos também quistos de inclusão peritoneal, que são lojas de líquido bloqueado, que ficam bloqueados ao redor das estruturas pélvicas. E bandas ou plicas de fibrose ou de fibrina que podem estar entre as estruturas e o peritônio visceral e o peritônio parietal. Então é muito frequente. Kissing overs e assim por delante. Está bem? Então, o compartimento médio, quando estamos falando dele, de ovários, tuba, o ultrassom e a ressonância são muito sensíveis, afora para endometriomas muito pequenitos, como abaixo de meio centímetro, 1 centímetro. A ressonância tem uma sensibilidade um pouquinho mais grande. E também segredo que temos acá, como mostrei a vocês, quando temos endometrioma, temos endometriose profunda, até que se prove o contrário. E se teremos um quisto com conteúdo espesso, grau glass, em seu ultrassonido, e você não me está mirando endometriose profunda, me gusta ser uma ressonância, porque algumas vezes é o diagnóstico diferencial como o cistoadenoma mucinoso. A lesão mucinosa, cistoadenoma, pode simular um endometrioma com uma frequência, principalmente em casos que não temos endometriose profunda. Está bem? Então, essa é uma regra que aprendemos, são regras que aprendemos com o tempo. Se tens infiltração, lesão muito grande que vai à base da vejiga, mira o trígono. Se tens endometrioma e não está mirando endometriose, cuida o cistoadenoma mucinoso. São todas regras. Ahorita vamos para a parte central e posterior. ¿Está bem? Acá vamos falar da área retrocervical, área retovaginal, retrocervical. Isto na literatura há alguns consensos que se cambiam algumas vezes. Me gusta usar a área retrocervical para aquela porção que está atrás de cuello del útero, com o fórnice posterior de la vagina, torus, ligamentos uterosacros. Esta é a área retrocervical. A área retovaginal, segundo o consenso ideia, fica entre o lábio superior da vagina e até o fim dele. Está bem? Esta é a área, então, onde empeça o lábio da vagina até a porção distal de cuello del útero. Esta é a área retovaginal. E o septo seria abaixo desta área. Está bem? É um câmbio sutil. Então, acá, Dr. Carlos, eu não consigo mirar o ligamento uterosacro. Estamos mirando o ligamento uterosacro quase que na íntegra. Mira esta linha branca que empieza atrás de cuello del útero e vem acá. Depois se funde com a face mesorretal indo em direção ao sacro. Na mesma imagem que temos ali. Caramba.
A mesma imagem que temos na ressonância, com o ligamento uterosacro, indo em direção. Lembre que o uterosacro vai se inserir na altura de S2 a S4. A mesma imagem que temos no ultrassonido, temos na ressonância. E, para mim, pequenas lesões, lesões mais pequenas que 1 centímetro, nem ligamento uterosacro, é muito mais fácil mirarmos no ultrassom do que na ressonância, porque a lesão é hipoecorrênica e o ligamento é branco. Está bem? Acá, ó, mira, ultrasacro, um pequeno implante de endometriose no ligamento uterosacro. Essa lesão tem como 1 centímetro de extensão e uns 3 a 4 milímetros de profundidade. É basicamente quase um implante peritoneal superficial. Então, as lesões pequenas lesões de endometriose profunda ou superficial que temos em compartimento posterior, menores que 1 centímetro, eu prefiro o ultrassonido que a ressonância. Doctor Tripia, faltan 5 minutos. Perfeito. Então, outra coisa muito importante é quando falamos acá é sinais indiretos, está bem? Publicamos esse artigo em 2016 sobre a relevância dos achados cirúrgicos. O que é importante para o planejamento de uma cirurgia de endometriose quando há compromisso intestinal? Hoje é muito clássico, mas este trabalho serviu para o consenso europeu em 2017 que hicimos, que nada mais é do que a distância da borda anal. Por quê? Quanto mais barra, maior o risco de fístula, maior o risco cirúrgico. Segundo, a extensão intestinal. Uma lesão de até 1 centímetro, 1,5 centímetros, podemos fazer um shaving. Até 3 centímetros, podemos fazer um discoide. E 3,5 centímetros, podemos fazer um duplo discoide. Agora, lesões mais grandes que 3,5 centímetros, 4, normalmente vão para ressecção segmentária. E alguns achados são muito importantes. Terceiro, circunferência intestinal. Temos casos de suboclusão intestinal, principalmente aonde sigmoide reto é muito raro obstruir. Eu tenho um caso de obstrução em reto, mas sigmoide eu tenho como uns 10. E ilho eu tenho como 2 casos de suboclusão intestinal por ilho por endometriose. Então, temos que cuidar da circunferência que há envolvimento, se está determinando uma redução significativa da luz do intestino. E até que capa muscular que há o compromisso. Esses todos os fatores são muito importantes. E aqui são casos que temos grandes de compartimento posterior e pela proximidade, quando temos uma lesão mais grande do compartimento posterior, com muita frequência haces este movimento lateral e crânio caudal com infiltração da parede anterior do reto, como teremos acá um bloqueio completo do fundo do saco posterior, com infiltração da capa muscular, fórnice posterior, sinais indiretos de aderências e de endometrioses, como a retração cranial da cúpula vaginal, retração e engrossamento dos ligamentos uterosacros, retração, kissing overs, retração e angulação das alças intestinais, retroflexão fúndica, mira que o útero é antevertido e a porção móvel dele retrai posteriormente, que é a retroflexão fúndica. Quanto mais barra é essa lesão, maior o risco e temos que cuidar. E aqui mostramos a mesma coisa também por ultrassonido. Está bem? Infiltração da vagina com reto. Se temos uma lesão intestinal, abre o olho porque temos 30 a 35% de tenero na segunda lesão intestinal. Se temos uma lesão intestinal, uma lesão grande posterior, temos como 5 a 15% de lesão em fossa ilíaca direita. Então, tudo isso tem que estar na cabeça de nós outros, está bem? Vou passar um pouco mais rápido porque estamos finalizando. E acá é onde mais mais me gusta que são as lesões laterais, porque as lesões centrais são o dia a dia da gente. Os desafios estão nas lesões laterais. Quando temos lesões laterais em direção, mira quem está cá, ó, paramétrio, artéria uterina,
é a primeira coisa que miramos, porque está chegando ao cuello del útero, artéria, vena, vai ter ramas neurais distais do plexo hipogástrico inferior, todo. Depois, ureter, depois, parede com músculo obturador e depois feixe vasculoneural obturador. Então, quando uma lesão vai lateral, imaginamos essas possibilidades de infiltração. E quando uma lesão vai posterolateral, miramos uma lesão que pega paracolpo e posteriormente em direção ao septo sacro, reto, vagina. Miramos, temos que ter em nossas cabeças infiltração neural de plexo hipogástrico inferior, também nervos hipogástricos, tanto lateral como posterolateral, nervo hipogástrico, ciático, plexo sacral, ramas de ciático, e também segmento distal dos vasos ilíacos internos e musculatura elevadora de Lanus, como músculo iliococcígeo. Então, quando uma lesão vai posterolateral, como no caso, essa na lesão lateral com extensão posterolateral, essa na paciente, inclusive, de Equador, que chegou a nós outros com um catéter duplo J, que já tinham trocado quase como um ano, e com uma infiltração, mira o paramétrio do lado esquerdo e o paramétrio do lado direito, uma infiltração muito grande em paramétrio, com extensão em direção a quem? Ó? Ciático. Ligamento sacroespinhoso ciático. Então, essa paciente chegava muito acerca de ciático. Acá é o catéter duplo J e o ureter todo infiltrado. Se eu tenho infiltração de ureter, eu tenho infiltração de nervo hipogástrico. Compreende? E essa extensão lateral é muito importante. Vou mostrar outro casito, um caso agora com extensão muito mais intensa posterolateral. Então, mira que a lesão pega o septo reto vaginal, com a infiltração de reto varina, e vai em direção a paracolpo, e mira a fáscia mesorretal infiltrada, e nervos do plexo sacral com compromisso AK. Mira S4 com compromisso, S3 vai ter compromisso mais adelante, mais arriba. Para isso, temos uma sequência volumétrica 3D, com 1 milímetro de espessura ou 0,8 milímetros de espessura. Está bem? Então, vocês mira o músculo iliococcígeo. Está bem? Os vasos ilíacos internos, tronco lombosacro formando o ciático acá. Então, quando temos estas lesões posterolaterais, em ultrassonido, isto é um limite, conseguimos mirar até uma parcela disto. Eu tenho um caso de ciático, que vou mostrar ahorita, inclusive, se queres. Eu consegui fazer esse diagnóstico via ultrassom, claro que com a ajuda da clínica da paciente, muito importante, e depois todo o detalhamento anatômico via ressonância magnética. Acá temos o ciático e acá temos uma infiltração de músculo piriforme, músculo obturador e do ciático. Então, o que é importante quando vamos fazer um mapeio de endometriose, não importa, eu estou falando tudo como se fosse na mesma linha, porque quem faz os dois métodos sabe que as imagens são as mesmas e o detalhamento é o mesmo, a não ser para o compartimento lateral, que a ressonância nos ajuda mais. Então, esse é um trabalho que lançamos em 2022 com o professor Orlando Condo, Mário Manzoni, outros amigos que fazem a Giovannini, que é italiana, e outros amigos todos, lançando que podemos falar, sim, de ENSIA nos métodos de Marren, esta sensibilidade que tuvimos, uma sensibilidade muito alta e especificidade muito alta para os métodos, e onde teria os maiores problemas nesses casos é em casos que teremos
algumas discrepâncias, alguns colegas que não conseguem, às vezes, ter uma definição muito boa por ultrassonografia de fossa ilíaca direita, que me gusta muito o ultrassonido para ser fossa ilíaca direita, talvez até mais que a ressonância. E também para aderências muito leves. A endometriose, quanto mais leve para o especialista, é mais difícil. Muitas pacientes têm muito dolor, muitos sintomas, e vamos fazer e têm endometriose superficial. E sabemos que detectamos como 10 a 20, 30% no máximo da doença superficial, principalmente na área retrocervical e em compartimento anterior, anterocentral. Está bem? Então, você pode deixar umas mensagens para finalizar, está bem? Primeiro, conhecer a doença e a anatomia. Como mostrei, se sabe que a doença está indo posterolateral, eu vou pensar que esta lesão está pegando o plexo hipogástrico inferior no paracolpo, depois vai estar pegando, tem risco de plexo sacral, de ciático, de vasos ilíacos internos, de musculatura iliocoxígea. Se está indo lateral, nervo hipogástrico, artéria uterina, nervo hipogástrico, ureter, nervo hipogástrico, e depois feixe vascular obturador, músculo obturador. Se esta lesão está indo anterolateral, mira ligamento redondo, a artéria umbilical obliterada, ligamento redondo em seu segmento distal, canal inguinal. E também cuidado para vasos ilíacos externos. Então, você sabe onde a doença está disseminando, você sabe a anatomia, essas definições são importantes para os cirurgianos, está bem? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, para a região central, me gusta mais o ultrassom, porque pequenas lesões consigo mirar, porque os ligamentos são ecorrênicos, a lesão é zipo. Na ressonância, o ligamento é zipo intenso e a lesão é zipointensa. Por isso que teremos que medir grossor de espessura de ligamento e teremos dúvidas se esse ligamento tem doença ou não tem muitas vezes. Para avaliação da mobilidade pélvica, ultrassonidas muito, muito melhor. É o que haces. Para se teremos aquele quisto com conteúdo espesso sem endometrioma, me gusta tentar fazer uma ressonância pelos diagnósticos diferenciais como cistoadenoma mucinoso. Quando o endometrioma está atípico, ou uma lesão ovariana indeterminada, ultrassom, ressonância. Úteros muito grandes, lesões muito grandes, pelves muito pequenas, ressonâncias é melhor. Quando há compromisso lateral, cuidar vasos, nervos e músculos, ressonância. Endometriomas muito pequenitos, a ressonância pode ser melhor. E para o diafragma também, está bem? Ai, doutor Carlos, não consigo mirar endometriose em diafragma, no ultrassom. Cansamos de mirar endometriose em diafragma, sim. E só que a sensibilidade à ressonância é mais grande. Graças. Peço desculpa pelos vídeos que estavam todos abertos e rodando. Ahorita foi começar a ser e quando fechei, travou. No te preocupes, excelente la presentación, Carlos. La verdad que esos endometriomas atípicos, lobulados, con niveles y con cosas dentro, la verdad que muy pocos los hemos visto y muchas veces, como tú bien nos has señalado, nos hacen confundir con lesiones malignas. Sem dúvida. Muy Perfecto. bien. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente muy gráfica las imágenes y los casos que nos has presentado. La endometriosis, pues en imágenes es un reto. Y como bien dices tú, esto hay que evaluarlo con ultrasonido, con resonancia, con Claro. clínica, con clínica.